Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao último vídeo da nossa resenha do livro dos Comentários de São Tomás sobre a Física de Aristóteles. Estávamos começando então o livro 8 e paramos um pouco depois da metade dele. Então vamos começar agora a parte 5. Deve existir um primeiro motor incorruptível, eterno, não movido per se nem por acidente. 1. Recapitulação e propósito do que vem a seguir. O filósofo mostrou que não existe uma série infinita de coisas que são movidas uma pela outra, mas existe uma primeira coisa que é ou imóvel ou um automovente. Além disso, ele mostrou que uma parte de um automovente é um movedor imóvel. Portanto, em qualquer um dos dois casos, o primeiro movente é imóvel. Já que nos automoventes que existem entre nós, isto é, nos animais corruptíveis, a parte movente do automovente, isto é, a alma, é corruptível e movida por acidente, Aristóteles quer mostrar aqui que o primeiro motor é incorruptível e que não é movido per se ou por acidente. Entretanto, Aristóteles não pretende excluir desse primeiro motor o movimento do entendimento, na medida que esse é chamado de movimento, e o apetite, na medida que é movido por aquilo que é desejável. 2. Rejeição de um argumento. A intenção de Aristóteles é demonstrar que existe um motor imóvel que não é movido nem per se nem por acidente, e é eterno e incorruptível. Mas existe uma maneira incorreta de se demonstrar isso, e Aristóteles primeiramente quer rejeitar essa argumentação falsa. A argumentação que ele se refere é a que se segue. Tudo que não pode existir em um tempo e não existir em outro tempo é eterno. Mas já que o primeiro movente é imóvel, ele não pode agora existir e em outro tempo não existir, porque aquilo que algumas vezes existe e algumas vezes não existe é gerado e corrompido, e aquilo que é gerado e corrompido é movido. Portanto, o primeiro movente é eterno. Este argumento não é válido porque certas coisas algumas vezes existem e outras vezes não existem e não são geradas ou corrompidas per se. Consequentemente, elas não são movidas per se. Por exemplo, conforme explicado no livro 6, tudo que é movido é divisível. Portanto, se uma coisa não tem partes, por não ser composta de matéria e forma, tais coisas indivisíveis não são geradas ou movidas per se, mas por acidente, quando outras coisas são geradas ou movidas. 3. Existem motores imóveis, eternos e incorruptíveis, que não são movidos per se ou por acidente. Se existem automoventes, como de fato existem, que em algum tempo existem e outro tempo não existem, deve existir alguma causa de sua geração e corrupção, porque tudo que é movido tem uma causa para o seu movimento. Além disso, se existe uma causa da corrupção e geração dos automoventes, essa causa deverá ser a causa também de sua corrupção e geração continuar eternamente. Demonstra-se essa proposição porque a causa da continuação eterna da geração e corrupção dos automoventes não pode ser a. Uma das coisas imóveis que não são eternas, b. Todas as coisas imóveis que não são eternas. Que uma delas não possa ser a causa, é claro porque o que não é eterno não pode ser a causa do que é necessariamente eterno. Que todas não possam ser a causa pode ser explicado porque, se a geração é eterna, todos esses princípios corruptíveis são infinitos e não existem conjuntamente. É impossível, entretanto, um efeito depender de infinitas causas. Fica claro, portanto, que deve existir algo acima de todos esses automoventes que contém em seu poder tudo o que é gerado e corrompido da maneira acima descrita. Este algo é a causa de sua mutação contínua, como resultado do que em um tempo os automoventes são, em outro tempo não são, e como resultado do que alguns são causa do movimento e geração de outros, e esses outros são causa de geração e movimento de outros ainda. Esses geradores corruptíveis, porém, recebem seu poder da geração de algum primeiro ser incorruptível. Portanto, como sendo o efeito eterno, a causa é eterna, fica demonstrado que o primeiro motor deve ser eterno, se for um único motor. E se existem muitos primeiros motores, eles também são eternos. 4. Deve-se colocar um único princípio eterno ao invés de muitos. Assim como quando determinou-se, no livro 1, que os princípios da natureza são finitos ao invés de infinitos, assim também devemos sustentar que o primeiro princípio é um ao invés de muitos. Porque nas coisas que existem de acordo com a natureza, deve-se tomar sempre aquilo que é melhor, se for possível, já que as coisas que existem de acordo com a natureza são ordenadas da melhor maneira. Mas princípios finitos são melhores do que os infinitos, e um é melhor do que muitos. Um único princípio imóvel é causa suficiente da eternidade do movimento, se for eterno. Não é necessário, portanto, colocar muitos primeiros princípios. 5. O primeiro motor é imóvel, eterno e incorruptível, segundo a demonstração. Depois do filósofo ter mostrado que o primeiro movente é eterno e totalmente imóvel por meio do argumento derivado da eternidade da geração e corrupção dos animais, que move a si mesmo, aqui ele pretende provar a mesma coisa por meio de um argumento derivado dos princípios moventes. Pelo que foi explicado precedentemente, pode-se ver que um princípio movente imóvel que é movido por acidente não causa movimento eterno e contínuo.
A razão por que as almas dos animais não movem sempre é porque elas são movidas por acidente. Mas foi mostrado acima que o movimento do universo deve ser contínuo e eterno. Portanto, a primeira causa movente em todo o universo deve ser imóvel de tal maneira que essa não seja nem mesmo movida por acidente. Tópico 6. A existência e a natureza do primeiro movimento. 1. O primeiro movimento é eterno, primeira demonstração. O movimento que não é eterno é devido a um movente que é movido per se ou por acidente, conforme fica claro pela argumentação precedente. Já que o primeiro movente é imóvel e eterno, tal que ele não é movido nem per se, nem por acidente, o primeiro objeto móvel, que é movido por esse movente totalmente imóvel, deve ser movido eternamente. São Tomás comenta a esse respeito que deve ser notado que Aristóteles já demonstrou a imobilidade do primeiro motor pela eternidade do movimento. Aqui ele demonstra a eternidade do movimento através da imobilidade do primeiro motor. Ele estaria argumentando em círculo se ele estivesse se referindo aos mesmos movimentos. Portanto, deve ser explicado que, anteriormente, ele demonstrou a imobilidade do primeiro motor pela eternidade do movimento em geral. Aqui, entretanto, ele prova a eternidade do primeiro movimento através da imobilidade do primeiro motor. 2. O primeiro movimento é eterno, segundo a demonstração. É claro que o primeiro movimento é eterno porque não pode haver geração, corrupção e mutação não temporais a menos que exista algo que é movido e mova. Toda mutação, de fato, resulta de algum movente. Entretanto, essas não podem ser resultado imediato de um motor imóvel, porque o motor imóvel sempre moverá o mesmo objeto movido da mesma maneira, já que ele não mudará a sua disposição e relação para com o objeto móvel. Quando, porém, a relação do motor para o móvel permanece a mesma, o movimento sempre permanece o mesmo. Portanto, a geração e a corrupção não procedem imediatamente de um motor imóvel, mas de um motor móvel. Aquilo que é movido por um motor móvel, que por sua vez é movido por um motor imóvel, pode apresentar uma sucessão perpétua de diversos movimentos. Porque, já que o motor móvel está relacionado de diferentes maneiras para com as coisas movidas, ele nem sempre causará o mesmo movimento. Portanto, na medida em que ele é movido, é a causa da diversidade dos movimentos, mas, na medida em que ele é movido por um movedor imóvel, ele é a causa da eternidade nessa diversidade de mutações. A causa por que algumas coisas são sempre movidas, enquanto outras não são sempre movidas, está em que as coisas que são movidas por motor eterno e imóvel são sempre movidas, mas as coisas que são movidas por motor móvel não são sempre movidas. 3. Comentário de São Tomás sobre a eternidade do primeiro movimento. Deve ser entendido, entretanto, que esses argumentos, com os quais Aristóteles tenta demonstrar que o primeiro movimento é eterno, não chegam a uma conclusão necessária, porque pode acontecer que, sem nenhuma mutação do primeiro motor, ele nem sempre mova, conforme foi mostrado acima no início do livro 8. 4. Apresenta-se o que vem a seguir. Tendo mostrado que o primeiro movimento é eterno, Aristóteles começa a mostrar a natureza do primeiro movimento. Primeiramente, é preciso considerar se existe algum movimento que seja infinitamente contínuo e, na hipótese de existir tal movimento, qual é ele e se ele é o primeiro movimento. 5. Demonstra-se que o movimento local é o primeiro. O movimento local é anterior aos demais, no sentido que uma coisa é dita ser anterior de tal maneira que, se ela não existe, as outras não existirão, mas ela pode existir sem as outras. Por exemplo, 1 é anterior a 2, porque 2 não pode ser a menos que 1 seja, mas 1 pode ser se 2 não existe. Assim, existem 3 espécies de movimento, um em relação à quantidade, outro em relação à qualidade e um terceiro em relação ao lugar. Desses 3, o movimento local é anterior aos demais. Pode-se demonstrar essa afirmação considerando que é impossível que o movimento de aumento seja o primeiro movimento, porque o incremento não pode existir a menos que o movimento de alteração pré-exista. De fato, aquilo pelo qual uma coisa é aumentada é de uma maneira semelhante e de outra maneira dessemelhante a coisa aumenta. É claro que é dessemelhante porque aquilo pelo qual uma coisa é aumentada é o alimento, o qual no início é contrário àquilo que é alimentado por causa de sua disposição diferente. Mas depois que o alimento é absorvido, tal que ele cause um incremento, ele deve ser semelhante. Ora, somente através da alteração, uma coisa passa da dessemelhança à semelhança. Por sua vez, o movimento local precede toda alteração, porque se uma coisa é alterada, deve existir um alterador que faz aquilo que é potencialmente quente se torna atualmente quente. Se, entretanto, esse alterador estivesse sempre à mesma distância daquilo que é alterado, não o tornaria agora quente ao invés de antes. É claro, portanto, que na alteração o movente não fica à mesma distância daquilo que é alterado. Ora, isso não pode ocorrer sem o movimento local. 6. Demonstra-se que o movimento local é primeiro no outro sentido. Uma coisa pode ser dita anterior à outra, como o ato anterior à potência e o perfeito ao imperfeito. Nesse sentido, o movimento local é primeiro em perfeição. Como primeira demonstração, tudo que vem a ser
Enquanto está se tornando, é imperfeito e tende em direção ao seu princípio, isto é, tende a se tornar como o princípio da sua própria origem, ou qual é naturalmente primeira. Disto é claro que aquilo que é posterior na geração é anterior em relação à natureza. Mas no processo da geração, em todas as coisas geráveis, o movimento local é o último, não somente na mesma coisa, mas também no progresso total da natureza das coisas geráveis. De fato, entre estes, alguns seres vivos, como as plantas, são totalmente imóveis com respeito ao movimento local. No entanto, o movimento local está presente nos animais perfeitos. Ademais, na medida em que o movimento remove menos de um objeto móvel, trata-se de um movimento mais perfeito. Mas somente no movimento local, nada é removido do objeto móvel, porque na alteração existe uma mutação em relação à qualidade, e no aumento e diminuição existe uma mutação em relação à quantidade, que estão no sujeito. A mutação da geração e corrupção ocorre em relação à forma, que determina a substância do objeto, enquanto que o movimento local ocorre somente em relação ao lugar, que contém externamente o objeto móvel. Portanto, segue-se que o movimento local é o mais perfeito. 7. Nenhuma espécie de movimento, além do movimento local, pode ser contínua e perpétua. Devemos agora demonstrar que todas as espécies de movimento, além do movimento local, não podem ser contínuas e perfeitas, existindo como uma e a mesma. Todo movimento e mutação é, de fato, de um oposto ao oposto. Mas o movimento local é, de uma certa maneira, excluído dessa verdade geral, porque a geração e a corrupção têm seus termos como sendo o ser e o não ser. Os termos opostos da alteração são as paixões contrárias, isto é, as qualidades passivas como o quente e o frio. Os termos opostos de aumento e decremento são o grande e o pequeno, ou o perfeito e o imperfeito na magnitude ou quantidade. Ora, é claro que os movimentos para os contrários são contrários. Portanto, o movimento para o branco tem um contrário que é o movimento para o preto. Contrários, porém, não existem conjuntamente. Portanto, enquanto uma coisa movida para o branco não está sendo ao mesmo tempo movida para o preto. Entretanto, tudo que pode ser movido naturalmente está ou em repouso ou em movimento. É claro então que aquilo que é movido em direção ao contrário estava em um tempo em um repouso oposto a tal movimento. Portanto, nenhum movimento que é para um contrário pode ser contínuo e eterno. No que diz respeito às mutações, isto é, às gerações e corrupções, posso demonstrar o mesmo. De fato, na geração e corrupção, isto é, nas mutações, o mesmo é verdadeiro, porque geração e corrupção são opostos universalmente em relação à oposição comum do ser e não ser. Portanto, se é impossível para mutações opostas existirem conjuntamente, segue-se que nenhuma mutação pode ser contínua e eterna. É necessário, por conseguinte, um tempo intermediário, no qual existe corrupção, ser interposto entre duas gerações da mesma coisa. E da mesma maneira, entre corrupções existe um tempo de geração. 8. Aspecto adicional da questão precedente. Também é impossível que movimentos ou mutações opostas existam em sucessão entre si, sem um tempo intermediário, porque parece ser completamente inconsistente com a geração corrupção, dizer que quando uma coisa veio a ser, a geração se completou, então a corrupção deve começar imediatamente e aquilo que foi gerado não permanece por nenhum período de tempo. De fato, uma coisa seria gerada em vão, a menos que aquilo que é gerado permaneça em existência. E assim como parece inconsistente que aquilo que é gerado imediatamente seja corrompido, assim que estiver gerado, assim também parece ser inconsistente que, tão logo uma coisa branca tenha se tornado branca, ela começa a se tornar preta, e o que é incrementado imediatamente começa a decrescer, já que em todas essas coisas o propósito da natureza seria frustrado. 9. Com exceção do movimento circular, todos os demais movimentos locais não podem ser contínuos e eternos. Depois de Aristóteles ter mostrado que nenhuma mutação pode ser contínua e eterna, exceto o movimento local, aqui ele mostra que nenhum movimento local pode ser contínuo e eterno, exceto o movimento circular. Tudo que é movido localmente é movido ou pelo movimento circular, ou pelo movimento em uma linha reta, ou por um movimento composto dos dois, como quando algo é movido através de uma corda em um arco. É claro que se um dos dois movimentos simples, isto é, o circular ou em linha reta, não pode ser infinitamente contínuos, então muito menos aquele que é composto de ambos será infinitamente contínuo. Portanto, na discussão que vem a seguir, podemos omitir os movimentos compostos e discutir apenas os movimentos simples. Através de uma magnitude reta infinita, não pode haver movimento em linha reta infinitamente contínua. Assim, nenhum movimento contínuo em linha reta pode ser infinito a menos que uma magnitude infinita existente em ato seja admitida. Mas uma magnitude infinita existente em ato não existe, conforme foi demonstrado no livro 3. Portanto, se existe um movimento infinito sobre uma magnitude em uma linha reta infinita, deverá tratar-se de um movimento reflexo, o objeto móvel retornando por um movimento reflexo ao início da magnitude, onde seu movimento começou e assim sucessivamente. Mas o que é refletido no movimento em linha reta é movido pelos movimentos contrários.
E isso se prova porque movimentos contrários são aqueles que apresentam términos contrários. Mas as contrariedades do lugar são acima e abaixo, antes e depois, esquerda e direita. Tudo que é refletido deve ser refletido em relação a uma dessas contrariedades. Portanto, tudo que é refletido é movido por movimentos contrários. Logo, segue-se que é impossível para aquilo que é refletido ser movido por um único e contínuo movimento. Pode-se questionar essa demonstração com base em que a contrariedade no lugar não parece ser tão clara e determinada como nos demais gêneros em que existe movimento. Portanto, para responder isso, coloque-se um exemplo adicional para provar a mesma coisa. O movimento de A para B é contrário ao movimento de B para A, assim como ocorre no movimento reflexo, porque se tais movimentos ocorrem ao mesmo tempo, eles se impedem mutuamente e provocam a parada do movimento. Mas movimentos que são diversos e não contrários não se impedem mutuamente. Por exemplo, o movimento para cima e o movimento lateral não se impedem mutuamente. Ao invés disso, uma coisa poderá ser movida para cima e para a direita ao mesmo tempo. Como uma segunda demonstração de que o movimento reflexo não pode ser infinitamente contínuo, posso acrescentar que o movimento em linha reta reflexo não pode ser infinitamente contínuo por causa do fato de que tudo que é refletido deve estar em repouso entre dois movimentos. A verdade a respeito desse ponto pode ser estabelecida tanto pela sensação, já que é algo perceptível para os sentidos, mas também pela razão. 10. O movimento circular é contínuo e uno. Depois de Aristóteles ter demonstrado que nenhum movimento local, à exceção do movimento circular, pode ser contínuo, aqui ele mostra que o movimento circular pode ser contínuo e que é o primeiro movimento. A demonstração consiste em que é dito ser possível aquilo que não envolve consequências impossíveis. Ora, não existe consequência impossível se nós dissermos que o movimento circular é eternamente contínuo. Isso é claro pelo fato de que no movimento circular, aquilo que é movido a partir de algum ponto, por exemplo A, está simultaneamente sendo movido em direção àquele mesmo ponto em relação ao mesmo percurso do objeto móvel e de tal maneira que a mesma ordem das partes é preservada. Isso não ocorre no movimento reflexo, porque quando algo é refletido, se dispõe ao movimento com uma ordem contrária de partes, já que aquela parte do objeto móvel que estava de frente a uma direção do movimento, no primeiro movimento, fica de frente à direção contrária no movimento reflexo. E, além disso, a impossibilidade de ser movido simultaneamente por movimentos contrários ou opostos não se segue aqui, como ocorreu com o movimento em linha reta. Portanto, é claro que se um círculo é dividido na metade, o seu diâmetro é AB, o movimento semicircular de A para B não é contrário ao outro movimento semicircular de B para A. Logo, o movimento circular é contínuo e nunca cessa. A razão para tanto é que o movimento circular é da mesma coisa para a mesma coisa, mas o movimento em linha reta é da mesma coisa para a outra. Por consequente, se o objeto móvel retorna daquela para a primeira, a partir do qual começou a ser movido, não será um movimento contínuo, mas dois. 11. Observação de Aristóteles sobre as opiniões dos antigos filósofos. Da discussão precedente pode ser visto com clareza que os antigos filósofos da natureza não falaram corretamente quando disseram que todas as coisas sensíveis são sempre movidas, porque esses objetos necessariamente teriam de ser movimentados por um dos movimentos mencionados acima, em relação aos quais nós mostramos que a eterna continuidade é impossível. No argumento introduzido acima, entretanto, foi estabelecido que nenhum movimento é eterno, exceto o movimento circular, de onde se seguiria que nem em relação à alteração, nem em relação ao incremento, podem todas as coisas serem sempre movidas, conforme os antigos filósofos diziam. 12. O movimento circular é o primeiro dos movimentos. Todo movimento local é ou circular, ou linha reta, ou uma combinação dos dois. Os movimentos circulares em linha reta são anteriores ao movimento combinado, já que esse último é composto dos dois primeiros. Daqueles dois, o movimento circular é anterior ao movimento em linha reta, porque o movimento circular é mais simples e mais perfeito do que o movimento em linha reta. Isso pode ser provado pelo que se segue. O movimento em linha reta não pode continuar até o infinito, porque então teria de ocorrer em uma das duas maneiras seguintes. A. Deveria haver uma magnitude infinita, através da qual o movimento em linha reta passa, mas isso é impossível. B. Deveria ocorrer sobre uma magnitude finita por reflexão, mas o movimento reflexo não é uno, mas sim composto de dois movimentos. Portanto, fica claro que o movimento circular, que não é composto de dois movimentos e que não é corrompido quando alcança o término, é mais simples e mais perfeito do que o movimento em linha reta. O perfeito, além disso, é anterior ao imperfeito e, semelhantemente, o incorruptível ao corruptível, na natureza, na razão e no tempo. O movimento circular, portanto, deverá ser anterior ao movimento em linha reta. Ademais, o movimento que pode ser eterno é anterior ao movimento que não pode ser eterno, porque o eterno é anterior ao não eterno, tanto no tempo como na natureza. O movimento circular, entretanto, pode ser eterno. Nenhum outro movimento, porém,
pode ser eterno, porque o repouso deverá sucedê-los, e, quando o repouso intervém, o movimento é corrompido. Segue-se, então, que o movimento circular é anterior aos demais movimentos. Parte 8. A natureza do primeiro motor. 1. Para um movimento infinito, requer-se uma potência, poder infinito. É impossível para aquilo que é finito em poder mover através de um tempo infinito. Suponha que A é o movente, B o objeto móvel, C é um tempo infinito. Uma parte de A, chamada D, move uma parte de B, que é E. Tendo suposto isso, podemos concluir que D move E em um tempo que não é igual a C, mas em um tempo mais curto, porque um objeto móvel todo atravessa uma determinada distância em um tempo maior do que uma parte do mesmo. Ao que parece, essa afirmativa significa o seguinte: suponha o corpo ABC minúsculo e uma distância compreendida entre os pontos x e y. Aqui, eu vou ter que desenhar para vocês. Imagine que tem a letra ABC, vários traços, e x, vários traços, y e vários traços, A parte C irá atravessar a distância xy em menos tempo que o todo ABC. Ora, já que o tempo C é infinito, segue-se que o tempo no qual D move E não será infinito, mas finito. Seja esse tempo designado por F. Desde que D é parte de A, se alguém subtrai de A e adiciona a D, A será completamente removido ou exaurido, já que é finito. Semelhantemente, B será exaurido se algo é continuamente subtraído de B e adicionado a E, porque B também é dado como finito. Mas do tempo C, não importa quanto se subtraia, mesmo se for subtraída sempre a mesma coisa, C nunca é exaurido, porque foi dado como sendo infinito. A partir disso, Aristóteles conclui que todo A move o todo de B em um tempo finito, que é parte de C, de onde, se o movente é finito e o objeto móvel finito, o tempo deve ser finito. Assim, um movente finito não pode mover alguma coisa com movimento infinito em um tempo infinito. Dessa maneira, um movente finito não move um tempo infinito. 2. Comentário de São Tomás de Aquino sobre essa demonstração. Essa demonstração de Aristóteles é extremamente difícil de se entender, e a próxima o é mais ainda. São Tomás de Aquino a seguir desdobra-se para tentar interpretar o que Aristóteles quis dizer. Ao contrário do que a demonstração parece querer dar a entender, não parece ser contrária à natureza de um movente finito mover em um tempo infinito, porque se uma coisa finita é incorruptível e impassível em sua natureza, e não abandona sua natureza, ela estará sempre relacionada com o movimento da mesma maneira. E aquilo que está relacionado da mesma maneira sempre fará a mesma coisa. Portanto, não existe razão por que ele não possa mover depois do que antes. Isso é claro aos sentidos, porque nós vemos que o Sol pode mover os corpos inferiores num tempo infinito. A exposição da dificuldade por São Tomás de Aquino também não é fácil de se entender. Por isso, tentamos a seguir esboçar primeiro o que ele pretende para depois poder entregar-lhe a palavra. Pelo que se pode entender, São Tomás de Aquino explica que, na realidade, não existe nada que impeça um motor finito, mas imóvel, produzir um movimento infinito, no sentido que se repete continuamente infinitas vezes. Há duas maneiras de se entender um movimento infinito, uma por acidente e outra per se. A maneira acima é dita infinita por acidente. No movimento infinito por acidente, não é necessário que o motor tenha que possuir potência infinita, mas no outro tipo de movimento infinito e per se, o motor tem que necessariamente ser infinito na potência. Conforme será visto abaixo, um movimento infinito per se exige, porém, que também o objeto móvel seja infinito, o que é impossível, conforme demonstrado no livro 3, onde se demonstra que não existe magnitude infinita. Portanto, na natureza não existe movimento infinito per se. Não obstante isso, São Tomás dirá que o primeiro motor do universo deve ser infinito, porque apesar de um movimento infinito por acidente não necessitar de um motor de potência infinita, a causa primeira do movimento infinito, essa deverá ser de potência infinita. A primeira parte da solução da dificuldade segue desse modo. Se uma coisa finita não muda de natureza e está relacionada para com o movimento sempre da mesma maneira, não se compreende por que não possa produzir um movimento infinito no tempo. Trata-se de explicar como isso pode ser e vista a demonstração de Aristóteles. Deve-se primeiramente dizer que o tempo de um movimento pode ser entendido de duas maneiras, principalmente em relação ao movimento local. A. Em relação às partes do objeto móvel, B. Em relação às partes da magnitude sobre a qual o movimento passa. No primeiro caso, uma parte do objeto móvel passa através de algum ponto da magnitude, atravessada antes que o objeto móvel todo o faça. Semelhantemente, no segundo caso, o objeto móvel todo passa através de uma parte da magnitude antes que ele passe através do todo. É claro e aparente que na demonstração de Aristóteles, o filósofo fala do tempo do movimento este entendido em relação às partes do objeto móvel e não em relação às partes da magnitude. Isto é claro porque,
que uma parte do motor mova uma parte do objeto móvel em menos tempo do que o todo move o todo, não seria verdadeiro se nós tomarmos o tempo do movimento em relação às partes da magnitude que é atravessada pelo movimento. Uma parte sempre moverá uma parte com uma velocidade idêntica àquela pelo qual o todo move o todo. Portanto, uma parte do objeto móvel, que é movida por uma parte do movente, passará através de uma magnitude em um tempo igual àquele no qual o objeto móvel todo será movido pelo motor inteiro. Ora, na medida que o tempo do movimento é considerado em relação às partes do objeto móvel, uma parte do objeto móvel passa através de uma distância designada em menos tempo do que o objeto móvel todo. Portanto, de acordo com isso, é impossível que ele seja movido em um tempo infinito, a menos que seja um objeto móvel infinito. Mas é impossível para um objeto móvel infinito ser movido por um motor finito, porque a potência do motor é sempre maior do que a potência do objeto móvel. Por causa disso, segue-se ser impossível sustentar que um motor finito mova um objeto móvel finito com um movimento que é infinito em relação às partes do objeto móvel. Assim, em seguida, deve-se concluir que o movimento infinito é dado a um objeto móvel infinito somente por um movente infinito. Como segunda parte da solução da dificuldade levantada, deve-se dizer que o problema da explicação precedente está no fato de que Aristóteles, no início do livro 8, provou que o movimento é infinito e agora ele parecia estar se preparando para demonstrar que o primeiro motor desse movimento infinito do universo não podia ser de potência finita, porque ele move o primeiro movimento, que é circular, contínuo e eterno, e então, demonstrando que o motor de um movimento infinito dessa maneira entendido não pode ser finito, alcançaria seu objetivo. Ora, segundo Aristóteles, o movimento do universo não é infinito em relação às partes do objeto móvel, tal que o movimento de um corpo infinito é chamado de infinito, porque no livro 3 demonstra-se que o universo corpóreo é finito. Portanto, toda a argumentação de Aristóteles parece ser inválida se se quer concluir daí que o primeiro motor que causa um movimento infinito é infinito. Quanto a isso, devemos dizer que não é assim. De fato, aquilo que é a primeira causa de um movimento infinito deve ser uma causa per se desse movimento infinito. Por quê? Porque uma causa per se é sempre anterior a uma causa por acidente. Ora, a potência de uma causa per se é dirigida a um efeito per se e não a um efeito por acidente. Mas um movimento pode ser infinito de duas maneiras, conforme já foi explicado. A primeira em relação às partes do objeto móvel e a segunda em relação às partes da magnitude sobre a qual o movimento passa. O movimento é infinito per se em relação às partes do objeto móvel e é infinito por acidente em relação às partes da magnitude. Isso é claro porque a quantidade do movimento que é tomada em relação às partes do objeto móvel pertence ao movimento em relação ao seu próprio sujeito e assim está presente nela per se. Assim, aquilo que é a primeira causa da infinitude do movimento tem uma potência per se sobre a infinidade do movimento tal que poderia mover um objeto móvel infinito se existisse tal objeto. Portanto, o primeiro motor do movimento infinito deve ser infinito. Entretanto, para que algo seja causa, mas não a primeira causa de movimento que é devido à repetição de movimento, tal como o movimento circular infinitamente contínuo, não é necessário que ele tenha uma potência infinita. Basta simplesmente que ele tenha uma potência finita e imóvel, pois, sempre permanecendo mesmo em potência, pode repetir o mesmo efeito. 3. Uma potência infinita não pode situar-se numa magnitude finita. Devemos supor primeiro que uma potência maior produz um efeito igual em um tempo menor do que uma potência menor. Portanto, se uma magnitude finita apresenta potência infinita, segue-se que em um mesmo tempo, um mesmo paciente sofrerá uma mutação maior de um tal agente do que de um agente de potência finita. E segundo, devemos supor que, já que tudo que é movido no tempo, é impossível para um paciente ser mudado por um agente infinitamente potente em nenhum tempo. Portanto, esse paciente deve ser mudado no tempo. Feitas essas suposições, pode-se demonstrar que uma potência infinita não pode situar-se numa magnitude finita. Seja A o tempo no qual uma potência infinita aquece ou movimenta localmente. O tempo no qual uma potência finita move é AB, que é maior do que A. Tomemos agora uma potência finita maior. Essa potência finita moverá em menos tempo. E uma terceira ainda maior potência finita moverá em ainda menos tempo. Assim, tomando sempre uma potência finita maior, chegaremos a alguma potência finita que moverá no tempo A. Portanto, daí seguirá que uma potência finita completa o movimento em um tempo igual à potência infinita que move no tempo A. Isso, entretanto, é impossível. Portanto, nenhuma magnitude finita tem uma potência infinita. 4. Primeira objeção à demonstração de Aristóteles. Pelo fato de ser impossível que uma coisa se mova fora do tempo, não pode ser concluído que nenhuma potência infinita se encontra numa magnitude, mas somente que nenhuma potência é infinita. A solução da dificuldade, dada por São Tomás de Aquino, é a seguinte. Deve-se dizer primeiro que toda potência que não está numa magnitude move através do intelecto.
Por outro lado, nenhuma potência que esteja numa magnitude move como se tivesse inteligência, porque é demonstrado que no De Anima que o intelecto não é uma potência de um corpo. A diferença entre um agente intelectual e um agente material consiste em que a ação do agente material é proporcional à natureza do agente, porque uma coisa produz calor na medida em que é quente, mas a ação de um agente intelectual não é proporcional à sua natureza, mas à forma apreendida, porque um construtor não constrói tanto quanto ele pode, mas tanto quanto a natureza da forma concebida requeira. Portanto, se houvesse alguma potência infinita na magnitude, seguir-se-ia que o movimento precedente dela estaria de acordo com a sua proporção, e assim a demonstração de Aristóteles se torna válida. Conforme foi provado no livro 6, nada é movido a menos que tenha magnitude. Dessa maneira, a velocidade de um movimento é um efeito recebido a partir de uma coisa que move para algo apresentando magnitude. Entretanto, nada que tenha magnitude pode receber um efeito corretamente proporcionado a uma potência que não esteja numa magnitude. Portanto, se existe uma potência infinita que não está numa magnitude, não pode concluir-se que ele produz em algum corpo uma velocidade infinita com um efeito proporcionado a tal potência. Mas nada impede a recepção em uma magnitude de um efeito de uma potência que está numa magnitude proporcionalmente a mesma. Nesse caso, a causa é proporcional ao efeito. Portanto, se existisse uma potência infinita numa magnitude, seguir-se-ia a existência de um efeito correspondente numa magnitude, isto é, uma velocidade infinita. Mas isso é impossível. Portanto, está resolvida a dificuldade. 5. Uma dificuldade a respeito do movimento de uma pedra arremessada ao longe. Foi demonstrado no início do livro 8 que tudo que é movido por um outro, exceto os automoventes, tais como os animais. Ora, uma pedra arremessada ao longe não está incluída nesse caso. Além do mais, um corpo move como resultado do contato. Existe, portanto, uma dificuldade em relação a explicar-se a maneira de como uma pedra arremessada continua a ser movida até mesmo depois que não está mais em contato com o movente, porque parece que então estaria sendo movida sem ter um movente. A solução desse paradoxo, atribuída a Platão, consiste em dizer que o arremessador, ao mover a pedra, move também o ar, e o ar movido move a pedra subsequentemente ao contato do arremessador, pelo fato de estar sendo movida. Esta solução, entretanto, não resolve a dificuldade, porque é tão impossível o ar ser movido sem contato com o primeiro movente, como era para a pedra. A dificuldade continua, porque parece ser necessário que enquanto o primeiro motor move, tudo seja movido, e quando o primeiro motor entra em repouso, tudo entra em repouso. Quando Aristóteles tentou resolver essa dificuldade, por inacreditável que pareça, não nega que o ar realmente mova a pedra. Ele simplesmente explica como isso pode acontecer, tendo o ar deixado de ser movido, quando o arremessador parou de mover tanto a pedra quanto o ar. Segundo Aristóteles, a dificuldade de Platão se resolve reconhecendo que se o segundo motor move aquilo que foi movido pelo primeiro motor, deve-se dizer que o primeiro motor confere ao segundo motor a potência de mover e ser movido, porque o ar recebe do arremessador tanto a potência de mover como a de ser movido. Mas mover e ser movido não estão necessariamente no mesmo ser, porque nós demonstramos que existe um motor que não é movido. Portanto, o ar movido pelo arremessador não cessa simultaneamente de mover e ser movido. Ao invés disso, tão logo o primeiro movente cessa de mover, o ar cessa de ser movido, mas ele é ainda um movente. Que uma coisa dessa seja possível na natureza é aparente aos sentidos, porque quando o objeto móvel alcançou o término do seu movimento, neste último ponto ele ainda pode mover. Em afirmando isso, Aristóteles parece referir-se ao caso de uma esfera rolando até parar repentinamente devido ao choque com outra esfera e a segunda esfera continuar o movimento dessa. Mas como o segundo motor tem menos potência de mover do que o primeiro e o terceiro menos que o segundo, o movimento de arremesso deverá cessar porque existe menos potência movente no movente consecutivo do que haveria no primeiro. E finalmente, por causa do decremento na potência da força motora, nós chegamos a um ponto onde aquilo que será anterior ao próximo objeto móvel não poderá ser causa do próximo objeto apresentar potência de mover, mas somente será causa desse objeto ser movido. Assim, quando esse último motor para de mover, aquilo que por ele é movido simultaneamente cessa de ser movido. Consequentemente, todo movimento cessa. 6. O movimento de arremesso não é contínuo. Embora pareça ser, o movimento de arremesso não é contínuo. De fato, esse movimento parece ser contínuo por causa da unidade do objeto móvel. Entretanto, ele não é contínuo, isso porque existem muitos moventes, conforme explicado. Porque esse movimento resulta ou de muitos motores, que são consecutivos, ou de muitos motores que estão em contato. 7. Existe apenas um único primeiro motor. Conforme foi demonstrado acima, deve existir um movimento que é eternamente contínuo. O movimento contínuo, porém, é uno. Entretanto, para que esse movimento seja uno, deve ser um movimento de uma magnitude movida porque, conforme explicado, o que é indivisível não pode ser movido. Além do mais, este movimento deve ser causado por um movente porque,
Se existirem diversos objetos móveis ou diversos motores, não haverá um movimento uno e, consequentemente, não haverá um movimento contínuo. Por conseguinte, deve haver um único movente, o qual A. ou move e é movido, B. ou move e é imóvel. 8. Somente se o primeiro motor for imóvel, poderá mover com movimento eternamente contínuo. O movimento proveniente de um motor deve ser proveniente de um motor que é movido ou não movido. Se se trata de um motor movido, este não pode continuar infinitamente, porque essa ordenação de motores e objetos móveis chegará a algum primeiro objeto móvel movido por um motor imóvel. Este motor imóvel não tem necessidade de mover, justamente por não ser movido por um outro. Isto porque aquilo que é movido por um outro deve mover na medida em que essa necessidade é colocada nele pelo seu motor. E como ele é mudado em sua disposição, não pode sempre mover uniformemente, porque sua disposição varia. Mas quanto ao motor não movido, não move por necessidade e sua disposição não muda. Assim, ele pode mover para sempre. E pode mover para sempre porque alguns motores se tornam fatigados ao mover porque eles são também simultaneamente movidos. E por causa dessa fadiga, eles são também simultaneamente movidos. E por causa dessa fadiga, eles não podem mover para sempre. De onde se segue que o motor imóvel pode mover com movimento eternamente contínuo. 9. Condição para a regularidade de um movimento. Somente o movimento proveniente de um motor imóvel é regular, ou se outros movimentos forem regulares, o movimento do motor imóvel é o mais regular. Deve-se colocar essa distinção porque alguns motores movidos não variam em sua disposição durante algum período de tempo, pelo menos em relação à sensação. Mas aquilo que é sempre não movido causa o mais regular dos movimentos, porque tal motor não sofre mudança alguma. Para que o movimento seja regular e uniforme, não apenas é necessário que o motor seja absolutamente móvel, mas que o movimento também seja uniforme, tal que aquilo que é movido não tenha uma outra mudança acrescentada ao movimento, pelo qual é movido pelo motor imóvel. 10. Localização da fonte do primeiro movimento contínuo. Conforme já demonstrado que o primeiro movimento é circular, a primeira fonte desse movimento deve estar no meio, ou seja, no centro ou na circunferência. A fonte do primeiro movimento deve localizar-se na circunferência porque, quanto mais perto o movimento se localiza da fonte do seu movimento, mais rápida será a sua velocidade, porque receberá uma maior influência do motor. Mas, no movimento do firmamento, nós vemos que quanto mais perto um objeto móvel se localiza da circunferência exterior, mais rápido é o seu movimento. Portanto, o motor está na circunferência e não no centro. 11. Objeção à argumentação de Aristóteles por São Tomás. Conforme Aristóteles concluirá mais adiante, o primeiro motor é indivisível e não apresenta magnitude, e sua potência não é uma potência que reside na magnitude. Mas um ser assim não parece ter uma determinada localização em um corpo. Portanto, não é espírito do primeiro motor, está em uma parte do primeiro objeto móvel ao invés de uma outra. A solução para essa dificuldade é a seguinte. O primeiro motor não é dito estar em uma parte de seu objeto móvel através de uma determinação de sua própria substância, mas através de seu poder de movimento, porque ele começa a mover a partir de alguma parte do seu objeto móvel e, portanto, é dito estar no céu ao invés da terra. Isso não pode ser entendido no sentido de que o primeiro motor é fixo em alguma parte determinada de seu objeto móvel. 12. Comentário de São Tomás. Conforme Aristóteles, somente o movimento proveniente de um motor imóvel pode ser eternamente contínuo, porque esse motor estará sempre relacionado da mesma maneira em relação à mesma disposição de si mesmo. E então ele poderá sempre continuamente estar relacionado da mesma maneira ao objeto móvel, tal que ele sempre o move com uniformidade. Deve ser notado, entretanto, que Aristóteles aqui atribui a eternidade do movimento contínuo à imobilidade do motor, mas acima ele o atribui à sua potência infinita, ao demonstrar que o que é finito em potência não pode mover durante um tempo infinito. Isso se explica da seguinte maneira. Se a eternidade do movimento contínuo é tomada em relação à repetição do movimento, isso deve-se à mobilidade do motor, porque o motor mantendo sempre a mesma relação pode sempre repetir o mesmo movimento. Mas, se a eternidade do movimento contínuo é tomada em relação à infinitude per se do movimento, isso se deve ao fato do primeiro motor apresentar potência infinita. 13. Conclusão da física. Aristóteles afirma que a partir do que foi dito acima, é claro que é impossível para o primeiro motor imóvel ter qualquer magnitude, tanto no sentido que ele seja um corpo, como no sentido que ele seja uma potência em um corpo. Porque, se ele tem magnitude, essa magnitude deverá ser finita ou infinita. Mas foi mostrado no livro 3, discutindo as propriedades gerais da natureza, que uma magnitude infinita é impossível. Segue-se então que, se o primeiro motor apresenta magnitude, essa magnitude é finita. Pode ser provado que o primeiro motor não tem magnitude finita, porque é impossível para uma magnitude finita ter potência infinita. O primeiro motor imóvel, entretanto, deve ter potência infinita. Portanto, ele não pode ter uma magnitude finita.
Aristóteles demonstra que o primeiro motor imóvel deve ter potência infinita a partir do que ele demonstrou acima, isto é, que é impossível para uma coisa ser movida em um tempo infinito por uma potência finita. Mas o primeiro motor causa movimento eterno e contínuo e existe como um e o mesmo durante um tempo infinito. Se assim não fosse, aquele movimento não seria contínuo. Portanto, ele apresenta potência infinita. E assim, ele não apresenta magnitude finita. Ou seja, né, se ele apresenta potência infinita, ele é onipotente, né? E como uma magnitude infinita não existe, fica claro que o primeiro motor é indivisível, tanto porque ele não apresenta partes, como também porque ele não apresenta absolutamente nenhuma magnitude, como que existindo fora do gênero da magnitude. E assim Aristóteles termina essa discussão geral das coisas naturais, com o primeiro motor de toda a natureza, que é sobre todas as coisas, Deus, bendito seja para sempre. Amém. Aqui só um comentário antes de terminar, né? Lembrando, né, que como o primeiro motor não pode apresentar partes, né? Isso é uma das vias de São Tomás, das 5 vias da prova da existência de Deus, né? Que Deus não pode ser composto de outras coisas. Deus tem que ser simples. Deus é simples, né? Ele não pode ser composto de outras coisas, porque senão ele seria composto de partes inferiores, ou seja, isso tornaria ele inferior a algo, né? Então, por isso que também, além de ser onipotente, ou seja, ter uma potência infinita, ele deve ser simples, né? Além de eterno, né? Ele não está no tempo. Bom, com isso então acabamos nossos comentários, né, de São Tomás sobre a física de Aristóteles. Obrigado a todos que assistiram, até mais.